Olá, ontem eu comecei uma minissérie, né? Não vou dizer que é uma série porque vai ser mais curta, que eu vou ler só a introdução do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. E eu terminei ontem o vídeo meio que no susto, porque tive que atender uma ligação e o vídeo foi interrompido. De alguma forma, foi interrompido num momento interessante, né? Estava exatamente dizendo que é uma conversa longa, essa aqui, né? Sobre nossa identidade enquanto latinos-americanos, o processo de colonização pelo qual passamos, não só enquanto América Latina, mas enquanto Brasil, né? Nossa identificação com os colonizadores e com a cultura norte-americana, né? A gente vai continuar aqui na introdução, como eu disse, página 18, para quem tiver esse livrinho aqui, quem não tiver, super recomendo. Aqueles livros da LPM, é menorzinho, né, no formato assim, mas bem legal a edição, a tradução do Sérgio Faraco. Vamos lá. É a América Latina, a região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos dias, tudo sempre se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano. E como tal se acumulou e se acumula nos distantes centros de poder. Tudo, a terra, seus frutos e suas profundezas ricas em minerais, os homens e sua capacidade do trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos, o modo de produção e a estrutura de classe de cada lugar foram sucessivamente determinados do exterior por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. Vejam aqui, né? O modo de produção, a estrutura de classe, tudo isso vai ser entendido como determinados pelo exterior, né? O que acontece aqui, nossa realidade aqui, as classes, né? O modo de produção, tudo isso é determinado por outro, de fora, esse colonizador, né? Foi sendo determinado na história de forma violenta, imposta, né? Como a gente sabe o que aconteceu com os índios, com povos indígenas, até hoje acontece, né? Uma história que não acabou, infelizmente. Igual, da mesma forma não acabou também a história da escravidão do povo preto, povo que veio da África, arrancado da África. Então, é uma violência determinada por aqueles que vieram, como diz aqui no começo da introdução, cravar os dentes nos pescoços dos indígenas que aqui viviam, dos outros povos da América Latina. Então, vejam só o tamanho da coisa, né? Pois é. Para cada um se atribuiu uma função, sempre em benefício do desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento. E se tornou infinita a cadeia de sucessivas dependências, que tem muito mais do que dois elos, e que, por certo, também compreende, dentro da América Latina, a opressão de países pequenos pelos maiores seus vizinhos, e fronteiras adentro de cada país, a exploração de suas fontes internas, de víveres e mão de obra pelas grandes cidades e portos. Há 4 séculos já haviam nascido 16 das 20 cidades latino-americanas atualmente mais populosas. Vejam só, né? Essa história aqui do... Para cada um se atribuiu uma função, sempre em benefício do desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento, né? Se tornou infinita a cadeia de sucessivas dependências. Olha só, né, como que vai criando um jogo aí. Aqui fala inclusive de países aqui dentro da América Latina que de alguma forma são maiores, e acaba acontecendo também essa opressão dentro do nosso continente aqui, né? Dentro do nosso país, né? Dentro... É muito louco isso, né? Porque aqui, os que dominam aqui são dominados
por outros lá de fora, né? Uma pirâmide que a gente pensa que o topo dela acaba aqui no Brasil e na verdade é bem maior, é bem maior. Para os que concebem a história como uma contenda, o atraso e a miséria da América Latina não são outra coisa senão o resultado do seu fracasso. Perdemos, outros ganharam. Uma ideia bem fatalista, né? Como se fosse determinado assim naturalmente, como se fosse, é assim, sempre foi assim. E se negar uma história e ser conivente com essa história de injustiça, de violência, invasão, exploração, extermínio, né? Pois é, esse tipo de pensamento, né, fatalista, como eu falei, ele só reforça nessa posição de vira-latas, né? Vocês já ouviram essa expressão por aí, para dizer de nós, brasileiros, o tal do complexo de vira-lata, né? Acho que tem um pouquinho a ver com essa história aí de se identificar com os colonizadores, de se identificar mais com uma cultura europeia, americana, norte-americana, né? E quando impede que se pense, que se reflita, que se questione, que se critique, que se denuncie esse tipo de coisa, a gente reforça nossa posição nesse jogo político que serve para manter certas estruturas e o sistema capitalista, né? Onde nós temos aí nosso papel e a gente sabe muito bem qual é, pelo menos seria interessante que soubéssemos, né, o papel que nos é atribuído enquanto pessoas, enquanto trabalhadores, enquanto latinos, enquanto brasileiros, né? Pois é, perdemos, outros ganharam, como se fosse simplesmente assim, né? A gente sabe que não é. Mas aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos. Injustiça, né? A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já foi dito, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Pois é, para que alguns ganhem, para que alguns saiam vitoriosos, outros têm que perder, né? Isso parece até um raciocínio meio lógico, meio óbvio, até dentro de uma certa ética, né? Uns ganham, outros perdem. Mas não é só isso, né, que o Eduardo Galeano está trazendo aqui. Tem uma história aí, como já foi colocado, eu acho que reforça, parece que a gente reforça. Mas não é só reforçar, né? É incorporar, no sentido de ter dimensão da coisa. Né? A gente entender que se hoje existe uma grande miséria, se hoje existe a precarização da vida das pessoas, no sentido de moradia, de trabalho, essas coisas determinadas pelo tom da pele, tudo isso é uma semente, é uma árvore hoje, uma árvore talvez com alguns galhos podres, que foi plantada a partir da colonização, né? A partir desse vampirismo europeu, foi sugando tudo que é nosso. Hoje temos aí os Estados Unidos, então não é simplesmente isso, né? A gente perdeu e eles ganharam. Eles ganharam porque há uma injustiça, é um jogo injusto. Se a gente pensar nisso como um jogo, onde uns perdem e outros ganham, é um jogo injusto, covarde e bastante violento, né? Não é simplesmente meritocracia, né? Essa palavrinha aí, que um monte de gente gosta. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Sim, nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia, os impérios e seus beleguins nativos. Na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transfigura em sucata, os alimentos em veneno. Olha só, nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transfigura em sucata, os alimentos em veneno. Veja só, né? A gente pode pensar aqui o quanto a gente produz para fora, o quanto nossas riquezas naturais, vendidas a preços de banana, deixa a gente aqui
em falta, né? Uma loucura a gente pensar na produção de alimento que sai, que vende, e que aqui tem milhares de pessoas, talvez milhões, não tenho números exatos aqui, passando fome, né? Então, assim, de novo, né? Eu já te falei aqui alguma outra vez, algo de errado não está certo, como dizem, né? E a gente tem que se atentar a discursos, ideias que tentam reforçar, naturalizar esse estado de coisas, né? Que geralmente parte de quem está sugando, de quem está bem, né? De quem, sei lá, tá fora da realidade, não tem dimensão da realidade, ou às vezes, muitas vezes é por questão de caráter mesmo, má intenção, sabe? Enfim. Potosí, Zacatecas e Ouro Preto, 3 cidades aqui da América Latina, caíram de ponta cabeça na grimpa de esplendores dos metais preciosos no fundo, buraco dos escavões vazios. E a ruína foi o destino do pampa chileno, do salitre e da floresta amazônica da borracha. O Nordeste, açucareiro do Brasil, as matas argentinas de quebranchos, ou certos povoados petrolíferos do lago do Maracaibo têm dolorosas razões para acreditar na mortalidade das fortunas que a natureza dá e o imperialismo toma. Forte isso, né? Forte isso. A riqueza natural, nossa riqueza, ela não é eterna, uma hora acaba, né? E acaba porque o imperialismo vem e toma, né? Desde sempre. E não é só riqueza natural, não. Eu acho que nossa identidade, nossa subjetividade, nosso... eu não gosto muito dessa palavra, mas nossa autoestima, tudo isso, tiram da gente, tentam tirar. E ao mesmo tempo, simultaneamente, poderia dizer que procuram fazer com que a gente se identifique com eles, queira ser como eles. Eles que eu estou falando, essa imagem ideal do europeu, do norte-americano, daquele estilo de vida que a gente vê nos filmes, que a gente vê nos comerciais. Se reparar, muitos comerciais de TV, internet, se você vê a estética, não parece Brasil. Não sei se essa é a impressão errada minha. Até a imagem estética das propagandas, não sei. Sempre tive a impressão de que alguma coisa aí, apesar de familiar, também é estranho, né? Por exemplo, você vê uma casa com gramado, sem muro, num comercial de televisão, sei lá, de margarina de carro. É mais um condomínio, talvez, né? Mas agora Brasil, do povão, nossa, não, né? Não. A chuva que irriga os centros do poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Do mesmo modo, e simetricamente, o bem-estar de nossas classes dominantes para dentro, daqui dentro, né? Eles dominam nós aqui, mas dominadas de fora. A classe dominante que nos faz vassalos é vassalos de uma classe dominante lá de fora. Aquela pirâmide que eu comentei um pouco antes. É a maldição de nossas multidões condenadas a uma vida de bestas de carga. O Eduardo Galeano, ele tem uma linguagem, né, certeira, assim, tem algumas coisas que ele diz assim que pega, mas é por aí, né, pra dizer isso tudo, né, bestas de carga, é isso que a gente vai ser. E essa minissérie aqui, né, desse livro, Logo Eu Volto para Viver em Musé, ele vai estar numa playlist no YouTube, playlist que chama Política, né, política. Isso aqui é sobre política também, história e política, pra gente entender nosso lugar aí nas coisas e pra gente pensar, né? Pensar aí se por acaso vocês não viram por aí algum presidente, alguns políticos babando ovo de americano, né? Fazendo aquele papel de vassalo de americano, entregando nossas riquezas de bandeja. Pois é, vocês viram por aí? Se vocês me viram, me conta.